16 de fevereiro de 2015. Corinthians e São Paulo vencem pelo Paulistão e chegam embalados para o primeiro majestoso da história da Libertadores. Palmeiras vence São Bento aqui em Sorocaba e acaba com a invencibilidade do time do interior. Em dia ruim do ataque, zagueiro David Braz resolve e Santos permanece invicto no estadual. E ainda, Grêmio perde em casa para o Veranópolis e Felipão deixa o banco antes do fim do jogo. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Botafogo em jogo marcado por uma arbitragem polêmica com a marcação de 2 pênaltis duvidosos e algumas trapalhadas do árbitro Marcelo Prieto Alfieri. O resultado mantém o Timão na liderança do Grupo 2 com 100% de aproveitamento na competição. Veja os melhores momentos com a narração de Celso Cardoso. Aí do Luciano. Saiu o cruzamento, o lançamento, a tentativa do Petros e o goleiro pegou. Christian, levou o Christian, lançamento, saiu para o Mendonça, pintou o primeiro gol do colombiano, ele errou na hora de chutar. Christian. Mais um lançamento, deu certo, agora sim, quem sabe o Mendonça pintou o gol, ele perdeu de novo. Também no levantamento, vem Corinthians, levantamento acontece, a bola na trave. E o Corinthians vai pressionando o Botafogo, mas a bola não entra. Edilson. Dali a bela tabela, saiu na cara do gol, Edilson, olha o Corinthians chegando. E a bola inacreditavelmente não entra. Evita sair do colombiano. Ele é esperto, mais um cruzamento, a tentativa do Bruno Henrique, ele erra o alvo mais uma vez. Ali o toque feito para o Petros, lançamento para o colombiano Mendonça, perto pelo lado esquerdo, ainda Mendonça, passou Fábio Santos, ele viu, fez o toque, chegou Fábio Santos, o cruzamento, defendeu o goleiro e a bola para fora, mas ele viu o pênalti do Denis. Os jogadores do Botafogo reclamam, mas o pênalti foi marcado. 42 minutos. Fábio Santos vai para a cobrança. Fábio Santos tem a chance. Correu, Fábio bateu. Gol! Aos 42 minutos. O Corinthians abre o placar. Saiu o lançamento, olha o Botafogo chegando e olha o gol de empate. Gol do Botafogo. No primeiro minuto do segundo tempo, Rodrigo Andrade. Aí vem Corinthians, olha o Guerreiro, olha o Guerreiro, olha o Guerreiro, ele mandou para fora. Ainda o Malcom, tem Wagner Love na área, Malcom fez a jogada, dali para o Jadson, tentou a batida e o goleiro Renan Rocha fez uma defesa milagrosa. Vem Corinthians, dali para o Bruno Henrique, a bola sai, não saiu não, saiu o cruzamento, o Wagner Love quase marca! E a torcida vai à loucura com ele. Aí o Jadson fez o lançamento, o Wagner Love ajeitou, lindo lance, olha o Corinthians chegando e a bola para fora! Ele marcou pênalti. 49 minutos, segundo tempo. Fábio Santos, gol do Corinthians. O desempenho da equipe me surpreendeu, inclusive pelo volume no primeiro tempo. O número de oportunidades criadas, o número de finalizações.
E no último terço do campo, até por não estar jogando junto e não estar entrosada, ela ficou um pouquinho acelerada demais. E eu coloquei eles no intervalo. Então, a finalização de média distância, nós fizemos 25 finalizações, 7 só foram com precisão. Então, a gente transformava essa busca do gol, né, em precipitando, por vezes, a melhor escolha, o melhor passe ou a melhor finalização. Quando a equipe ela produz bastante, não faz o gol, mas é uma equipe nova, eu passo a seguinte não é bem assim, mas vocês vão entender. Antes de casar tem que namorar. Pronto, você sabe o que vocês vão entender. Da arbitragem eu só vou, eu fico triste, fico chateado quando um árbitro não foi bem. Mas ele vai tirar lições, o trio de arbitragem vai tirar lições, não foi por premeditação, foi por uma situação humana. E eu também, daqui a pouco, quando comecei, eu cometi alguns erros, jogos grandes acontecem. O lance do lateral nosso, ele sinalizou de uma forma, depois deu e acabou determinando o gol. O primeiro pênalti para mim não foi, o segundo foi muito claro, mas o primeiro não foi. O que você pretende dizer ao Wagner Love? Mais do que falar, eu acredito em comportamentos, em condutas. O grupo recebeu ele muito legal. Não entender, eu acho que a participação dentro do jogo, eu vi ele com uma torcida também abraçando ele com carinho. Na dúvida, na entrada, mas durante o jogo, as participações dele, a torcida trouxe um carinho, incentivou as participações dele. E de todos, porque todos precisam. Vou te dizer o que eu falei antes dele ser contratado. Ele estava em via de ser contratado, o Edu me ligou, passou para ele, eu falei, Wagner, digo, nós queremos 2 jogadores importantes para cada função. A gente quer, o Corinthians está procurando isso. Digo, então é um jogador que tem as características para ser também um pivô. Eu digo, daqui a pouco tu tem até a possibilidade de jogar juntos, de cortar 2 atacantes, e te dar aquilo que nós procuramos. Nós queremos qualificação. E eu gostaria muito que tu viesse, que tu trabalhasse com a gente. Independente de titularidade, porque isso eu não prometo, não vou fazer nunca. Eu digo, tem um jogador que é competitivo, que tem boa finalização. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A presença do Wagner Love realmente é interessante, é um jogador experimentado, ainda não tem ritmo de jogo, entrou mais para botar fogo na partida, para tentar ganhar a torcida, porque tem essa história de que ele foi ídolo do Palmeiras, então acho que leva um tempinho para realmente as coisas se acertarem, se acalmarem. Tanto que eu fiquei até em dúvida no ato que o Wagner Love entrou, se as vaias eram para ele ou para o Luciano, que deixou o campo para a entrada dele. Sinceramente, achei muito estranho. De qualquer forma, é um jogador que, para compor o grupo, ele tem a sua importância. É um Corinthians muito forte. Esse primeiro tempo contra o Botafogo foi assim, avassalador. E era um time reserva. E aí, fruto, mais uma vez, do dedo do treinador, trabalhando a bola em velocidade, troca de passes curtos, de maneira muito objetiva e envolvente, e o Corinthians foi criando uma chance atrás da outra. Poderia ter feito um 5-0 no primeiro tempo, sem qualquer exagero. Aí errou na finalização, saiu o gol num pênalti inexistente. No começo do segundo tempo, num outro erro da arbitragem, erro de marcação, o Botafogo empatou o jogo, até que nos acréscimos, o segundo tempo do Corinthians não foi igual ao primeiro. O Corinthians jogou mal no segundo tempo. Mas também porque jogadores que estavam sem ritmo cansaram. O Christian cansou, outros jogadores também cansaram. Mas foi um Corinthians que agrada, Flávio. O placar, os pênaltis, para mim, eu tenho dúvida até em relação ao segundo. Eu acho que nem o segundo existiu. Muita gente acha isso também. Poderia ver com um pouco mais de calma. Do ângulo que eu vi, sinceramente, eu não vi a penalidade. Agora, mas o Corinthians jogou para merecer uma vitória. Mas ele só conseguiu porque a arbitragem ajudou. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O mais importante é que o Corinthians continua numa linha de evolução tática. Há uma dinâmica de jogo muito interessante que, se mantida, poderá fazer o Corinthians chegar na condição de uma equipe muito forte, brigar pelos principais títulos, que é o que interessa. Jogando de maneira moderna, com espaço curto, apertando o adversário lá na frente.
O resto, ganhar ou perder um jogo desses não tem a menor importância, não faz a menor diferença. Claro, se você perder, dá cornetagem e tal, mas não faz muita diferença não, porque ele vai classificar no grupo sem nenhuma dificuldade, porque ele é muito melhor do que os outros do grupo. Não muda nada. Realmente o Campeonato Paulista não pode servir de referência. Agora, já serve para gozação, né? Hoje o São Paulo e nada está dizendo que caiu no Horto, está morto, caiu em Itaquera, é pênalti. O São Paulo sobrou em Bragança Paulista. Mesmo com uma equipe cheia de reservas, o tricolor não teve grandes dificuldades para golear o Bragantino por 5-0. Destaque para a estreia do argentino Centurión, que deu 2 assistências e ainda marcou um gol no jogo. Que bela estreia, né? Confira os melhores momentos com a narração de Osmar Garrafa. Autoriza Cássio Luiz Ancopé. Sabadão de carnaval em Bragança Paulista. Tem Bragantino e São Paulo. É o Paulistão na Gazeta para você. Chama mais atrás Thiago Mendes. Thiago. Maicon. Olha o Maicon. Foi para dentro da área. Pode bater. Maicon bateu. Lauro. Aí o Diego. Boa bola, hein? Olha o Braga chegando. Olha o Braga chegando. Era o Diego Macedo, foi travado na hora da batida, hein? Boa bola pro Centurión, tá valendo, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do São Paulo! Bosquilha! São Paulo 1, Bragantino 0. Hudson, vai tocando bola o São Paulo. Maicon, Centurión, boa jogada, hein? Maicon, olha o Kardec, Centurión, devolveu, Kardec bateu, é gol! Gol do São Paulo! Allan Kardec, o São Paulo amplia aqui em Bragança Paulista. Agora, São Paulo 2, Bragantino 0. Boa bola na direita, hein? Boa bola, Thiago Mendes no cruzamento. Olha o toque do Centurión. Cheio de marro o argentino estreante, hein? Boa bola, hein? É pro Pato. Olha a batida, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. É de Alexandre Pato. O São Paulo vai desenhando uma goleada aqui em Bragança. São Paulo 3, Bragantino 0. Em São Paulo, Pato. Boa bola pro Bosquilha. Saiu lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. Bosquilha, início de segundo tempo. Ele se livrou do Lauro, chutou pro fundo do gol. O zagueirão tentou cortar, mas a bola estava entrando. O gol é de Bosquilha. Virou goleada. São Paulo 4, Bragantino 0. Olha o Eric aqui na direita, hein? Tá bem o Eric, hein? Tem condição agora, quem sabe, vai pra dentro. Poderia cruzar, agora bateu direto Denis. Thiago Mendes. Cafu, cruzamento. Ainda o Cafu, puxou pro fundo, cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do tricolor, é do estreante Centurión. Não teve problemas para fazer o quinto e quando apita Cássio Luiz Ancopé. Aqui deu São Paulo 5, Bragantino 0. Bom, eu acho que em relação ao time, o time ficou bem organizado, porque a gente conversando esses dias lá com eles, nós fizemos nossos treinamentos e posicionamento, porque é um time que não tem conjunto, não se conhece, então você tem que ter pelo menos um desenho tático para eles saberem o que vai acontecer, né? Não tem onde... Em relação ao Centurión, também, eu procurei aproximar ele dos jogadores, saber quem é, por exemplo, o Pato, quem é o Kardec, como é que se enfia uma bola, porque ele não conhece a maioria dos nossos jogadores, porque treinou muito pouco.
mas mostrou qualidade, né? Um jogador que tem o drible, ele faz a bola girar muito rápido, né? É 1-2 muito rápido. Quarta-feira começa um campeonato extremamente importante, né? Tão desejado pela torcida, pelos profissionais que participam dele. O São Paulo recebeu um bom número de reforços, alguns reforços aí que você havia pedido. O Corinthians teve menos, mas tem uma base, assim como tem o São Paulo. As equipes, você entende que elas chegam para essa estreia de Libertadores numa condição muito igual ou há uma diferença de Corinthians e São Paulo hoje? Muito igual. A única diferença é que eles estão no estádio deles, só. A diferença é só essa, mas dentro do campo é parecido, ou seja, a base do Corinthians foi mantida, o técnico também já é claro que saiu um pouquinho, né, para descansar, mas é da casa, não tem dificuldade nenhuma, né. Bom, foi uma bela vitória do São Paulo também, um outro São Paulo misto, mas que mostra que tem uma nova filosofia também, Flávio. Eu acho que, de novo, é olhar o jeito de jogar. Eu citava hoje no Super Esporte o gol do Allan Kardec, que é um gol feito coletivamente, um gol de aproximação, um gol... Isso é que é legal, você vê o que... Porque não tem como ter referência. Claro. Como é que você vai saber o que é o Bragantino, o que é o Botafogo? Não adianta. Então, mas o Bragantino que é fraco, Flávio, ou o São Paulo que está bem? Então, você não consegue saber. Não consegue. Você não consegue saber. Então, é difícil. O São Paulo, no clássico contra o Santos, ele não foi bem. Ele foi pior que o Santos. O Santos demonstrou força ali. O jogo de quarta-feira é um belo parâmetro. Esse é um parâmetro legal, porque você vai sentir o Corinthians e o São Paulo. Mas você nota momento, por isso que eu estou falando, a gente está baseado no Corinthians, do jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo bem legal. Contra o Caldas. Os dois jogos contra o Caldas, principalmente o primeiro. E o São Paulo, você vê momentos, né? Tá ganhando Capivarense de um monte. Não adianta nada isso. Mas ele tem momentos, esse gol, olha que gol legal, que gol bem feito, ó. Tudo toque de primeira, tudo trabalhado. Bem legal, tá vendo? Aí o Beck falha, o Kardec falha. Mas o time vinha tocando bola e vê quantos atacantes, quanta gente tá perto do gol. Legal. Isso é uma maneira legal de jogar. Você está jogando com muita gente lá na frente. Eu acho que o São Paulo está um pouquinho atrás do Corinthians na preparação, mas nada que você não possa compensar com uma individualidade, né? Eu acho que o Corinthians está um pouquinho à frente, teoricamente ele vai jogar na casa dele. Uma jogada de bola parada, que é quando as coisas se igualam, independentemente da força. É individualidade mesmo, né? O Rogério impediu que o Santos ganhasse, ele pode fazer isso de novo. Você tem o Luiz Fabiano, que é um jogador importante, mas na verdade o Corinthians, no meu conceito, está um pouquinho melhor nesse momento do que o São Paulo. Mas os dois eu acho que vão ainda crescer bastante durante as competições, e aí o Campeonato Paulista vai treinando, né? Muito bem, o nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT da Barra Funda, acompanhando o Tricolor, que na próxima quarta-feira estreia na Libertadores diante do Corinthians, na Arena, em Itaquera. Boa noite, Silvestre. Hoje é dia do repórter, parabéns para você. E olha, fiquei assustada com o seu relato do avião. Chorei ontem no Mesa Redonda, estou muito feliz que você está bem, firme e forte aqui conosco. Um beijo. Fui muito dramático. Minha mãe disse isso. Olha, aconteceu tudo isso aí, filho, mesmo? Foi daquele jeito mesmo, pelo menos na adrenalina e na emoção de contar o que aconteceu. Foi assim que eu enxerguei tudo lá de cima. Agora aqui em terra firme, né? Falando do São Paulo, que pretende voos altos nessa Libertadores da América, quem sabe o tetracampeonato. Realizou agora há pouco um treinamento fechado à imprensa. A primeira parte desse treino foi fechada. O presidente esteve por aqui acompanhando tudo de pertinho. O presidente Carlos Miguel Aidar, também o vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro. Nessa primeira parte do treinamento, o volante Souza, que falou com a imprensa há instantes aqui no CT, confidenciou que não houve nenhum trabalho tático com bola, muito pelo contrário. Aquecimento e conversa por 20 minutos com o técnico Muricy Ramalho, que nem mesmo para os jogadores abriu o jogo. Quer dizer, mistério no ar em relação à escalação do Tricolor para o clássico inédito em Libertadores da América, quarta-feira em Itaquera contra o Corinthians. Especula-se que o São Paulo possa jogar com 3 zagueiros, como fez no sábado, Campeonato Paulista, vitória em cima do Bragantino em Bragança, porém com a equipe reserva. O Souza também revelou que em nenhum momento eles treinaram essa formação com 3 zagueiros ainda na temporada 2015, mas que isso não seria um empecilho. São Paulo também com os reservas não treinou com 3 zagueiros e foi muito bem contra o Bragantino. No caso de 3 jogadores atrás, uma linha defensiva de 3, eu imagino que o Muricy opte pelo Rafael Tolói, pelo Dória e pelo Edson Silva ou Lucão. Eu acho que o Edson Silva larga na frente porque vinha sendo titular, principalmente no segundo semestre do ano passado, com boas atuações.
E aí, se o Muricy desmontar esse quadrado no meio de campo, ele pode fazer várias outras opções, pode colocar o Thiago Mendes, que é um jogador que atua aberto pela direita, um pouco mais por dentro, recuado para ajudar na marcação da cabeça de área. Ele pode fazer várias funções de acordo com a necessidade da partida. Existe a possibilidade também do Maicon ser escalado pelo Muricy Ramalho. O Maicon goza de prestígio junto ao treinador, o Muricy gosta do toque de bola do Maicon, da calma que ele tem para administrar o jogo ali na meia cancha. São possibilidades. Certo mesmo é que o Carlinhos, que veio para ser o titular da lateral esquerda, está fora de combate, machucado desde o início do ano, machucou o joelho, enfrenta tendinite, está no DM, está no estaleiro, em tratamento, não joga, portanto. O Michel Bastos pode ser recuado no caso do 3-5-2 para jogar na ala esquerda, mas também pode ser mantido ali no meio de campo, um pouco mais avançado para ajudar o Luiz Fabiano na frente. São, repito, possibilidades. Outro que não deve enfrentar o Corinthians é o Pato, por força de contrato. São Paulo teria que pagar 5 milhões de reais para o Corinthians e ainda o rival teria que aceitar a escalação do Pato, ou seja, o Pato não joga. E o Centurion da mesma forma, o argentino foi recentemente contratado, estreou bem contra o Bragantino, mas o São Paulo tenta uma manobra jurídica, tenta fazer uma média com a Conmebol. Quando o Centurion era atleta do Racing da Argentina, numa Copa Sul-Americana em 2013, foi expulso, tem que cumprir 2 jogos de punição. São Paulo tenta convencer a Conmebol da seguinte forma: o Centurion poderia pagar numa próxima Copa Sul-Americana e não agora na Taça Libertadores da América. Convenhamos, não vai colar. Os treinamentos serão retomados amanhã pela manhã e me disseram que à tarde, depois que os repórteres forem embora aqui do CT, o São Paulo vai fazer mais um misterioso treinamento aí com a formação que enfrenta o Corinthians no Itaquerão, quarta-feira, às 10 da noite. Muito bem, Alexandre Silvestre, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você. Flávio Prado. Bom, 2 coisas. Primeiro, a Conmebol, que não é séria, ela criou uma coisa que a gente está cobrando faz tempo, que é o Tribunal de Penas, o que eu acho ótimo. Não tem conversinha, papinho furado. Não vai jogar o Centurion, tem que jogar mesmo. Pagar 5 milhões para o Pato jogar é brincadeira. É inviável, né? Se bobear, o Corinthians ajuda a pagar, né? Porque o Pato, como ele é um sono, imagina Pato e Ganso, os dois, não dá para jogar. Até em cima disso, o Maicon é um cara que merece posição no time. O Souza foi um dos piores jogadores do São Paulo no jogo contra o Santos. Em cima do setor dele, o Santos tentou e rolou, que era o setor do Giovânio, porque o Ganso já tem uma dificuldade de fazer a marcação. E o São Paulo tem lateral que sobe. Então, por ali, o Santos trabalhou em cima do Souza, que não conseguiu fazer a marcação e não tem a mesma saída de jogo do Maicon. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar. O Maicon, eu gosto mais desse jogador, eu acho que ele pode dar uma saída de jogo melhor. E o Souza tem deficiência na marcação, o Maicon talvez também tenha, mas eu prefiro a saída de jogo do Maicon. Acho que ele dá mais ritmo para o time, é o jogador que mais desarma, é o jogador que tem o passe mais correto. O Muricy cansa, ele fala isso. Acho que é uma coisa para se pensar, já que o Santos deitou e rolou em cima do Souza no jogo, naquele clássico onde o Santos foi melhor. E o Maicon, inclusive, foi do principal nome no jogo contra o próprio Bragantino. Né? Quer dizer, ele sempre é eficiente. É o jogador que tem. Até hoje eu não entendi aquelas vaias, aquele jogo do Morumbi. Ele não deve ter dado dinheiro para alguma torcida. E aí mas é um cara que ele marca bem e tem uma saída de jogo muito boa. É um jogador que toca muito bem a bola, me agrada muito mais. Eu acho superior ao Souza. Acho que ele deve ganhar aquela posição com o tempo que você precisa ter volante com mais saída de jogo, né? Com mais categoria. Eu tenho a expectativa de um grande jogo, pela rivalidade, dentro de campo, fora de campo. E também pelo que as duas equipes estão mostrando nessa temporada. Muito bem. Bom, Silvestre encerrou a participação dele no Gazeta Esportiva de hoje, tá? Muito obrigada, Silvestre. Agora é o seguinte, você que está em casa, você, Leandro Henrique, nosso telespectador de Brodowski, interior de São Paulo, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta que entrou hoje vai ficar disponível até quarta-feira e é sobre o primeiro majestoso da Libertadores. Nós queremos saber: qual será o resultado do clássico entre Corinthians e São Paulo? Nosso Leandro Henrique diz o seguinte, que vai dar 2-0 Corinthians, porque ele é corintiano roxo, lá de Brodowski. Celso Cardoso, Corinthians, São Paulo ou empate? Eu concordo com o que o Flávio disse, que o Corinthians está um estágio à frente na preparação. E também foi mais experimentado, que convenhamos, isso facilita. Teve um clássico com o Palmeiras, teve os 2 jogos com o Once Caldas. E jogos contra times alemães. Isso, exatamente. Joga em casa. E acho que aquele jogo contra o Bayer Leverkusen, inclusive, foi o que deu moral para o Corinthians. Porque ele começou muito mal, depois ele virou o jogo. Virou o jogo e é contra um time alemão, para dar moral.
Então, eu acho que, pelo momento, o meu favorito é o Corinthians. Corinthians, Flávio? Não que o futebol brasileiro tenha alguma dificuldade com o futebol alemão, mas é que aquele dia foi uma coincidência, ajudou. Então, a tendência é Corinthians, mas, de novo, você tem um time do São Paulo com boas individualidades. Mas vai, respondendo o seu que você não reclamar e você reclama com razão, Corinthians. Corinthians também. Bom, vamos ver, a gente só vai saber na quarta-feira, né? A enquete fica disponível até lá. Em Sorocaba, o Palmeiras fez a primeira partida fora do Allianz Parque em 2015. Mesmo sem ser brilhante, o Alviverde foi melhor durante os 90 minutos e venceu com gol de cabeça do pequeno Dudu, o primeiro dele com a camisa do Verdão. Veja como foi o jogo na reportagem de Felipe Sboril. Time grande, quando chega no interior, é sempre bem recebido. Não foi diferente com o Palmeiras, que chegou a Sorocaba para enfrentar o São Bento com muita festa. Esse jogo tem um sabor especial para o time da casa. Foi aqui mesmo, em 2007, que o Palmeiras venceu o São Bento por 3-0 e rebaixou a equipe do interior. O Bentão só retornou à elite do futebol paulista em 2015. Por isso, essa partida tem sabor de revanche. E esse foi o espírito que o São Bento começou o jogo. Jogo estudado, tenso por várias vezes. Marcação forte de ambas as equipes truncaram a disputa. O time do Palmeiras tem muito que melhorar. Todas essas carências, todas essas deficiências, elas vão dar lugar ao tempo, à progressão, à repetição de treinamentos e jogos. Nesse lance, o Palmeiras quase abriu o placar, mas o zagueiro João Paulo salvou o Bentão. Que sufoco! No segundo tempo, a individualidade teve que aparecer. Alan Patrick tentou resolver sozinho, mas não conseguiu. O troco foi dado quase que imediatamente. Jackson vacilou e João Paulo cabeceou. Novamente, Fernando Praz evitou o gol do Bentão. Só que Robinho estava ligado, recuperou essa bola, deu para Cristaldo. E Dudu estava pronto na área para receber o cruzamento. De cabeça ele abriu o placar, 1-0 Verdão. A gente fez um bom jogo, tivemos um bom volume de jogo. Acho que não caprichamos ali no último passe, mas a equipe está de parabéns pela vitória. E o Cristaldo meteu na tua cabeça direitinho, né? Às vezes ele tem que servir também, né? Não só receber, tá de parabéns, e a equipe toda está de parabéns pela vitória. Interessante é a confecção da jogada, que a gente trabalha bastante para criar esse tipo de situação. Isso é que eu ressalto no gol. O São Bento até que tentou o empate, mas não conseguiu. A invencibilidade do Bentão foi por água abaixo. E o Palmeiras venceu a segunda consecutiva no Campeonato Paulista. Eu acho que a equipe evoluiu bem, conseguiu restringir as possibilidades de gol do adversário e gradativamente foi se impondo, mantendo a posse de bola a maior parte do tempo. Eu acho que foi uma boa partida do Palmeiras. O Palmeiras também vai se acertando, né, Flávio? Precisa de tempo, indiscutivelmente. Tem um time em formação, jogou 5 partidas em casa? Não, 4 partidas em casa. 4. Ganhou 2, perdeu 2 e pôde vencer fora de casa. Também o adversário, aquela mesma história de Bragantino, de Marília, não há referência. Tem referência, a referência não adianta, não tem referência. Mas dá moral, né? Pelo menos o efeito psicológico precisa ganhar. O Palmeiras, então, eu sou meio... Acho que hoje o futebol está em cima dos volantes. Houve um tempo em que o futebol era todo arquitetado pelo meia. Hoje não existe mais. Só no Brasil ainda se insiste com isso. Mas hoje todo o trabalho é feito em cima de volantes. É só ver como é que o Brasil tomou de 7, né? Tony Kroos, Khedira, os caras vindo de trás. Não existe mais o meia que os caras falam. Não tem mais meia. Não existe, não tem nem no Brasil nem em lugar nenhum. Não existe mais esse tipo de jogador. E o Arouca pode dar para o Palmeiras esse detalhezinho a mais para o Palmeiras se encaixar certinho, que o Arouca é um volante moderno, um jogador que chega mais na área. Sinceramente, eu não descartaria o Zé Roberto também atuando pelo meio. Claro que não. Mas se você olha o que você pode fazer, inclusive os dois. Você teria 2 jogadores de ótima chegada, 2 jogadores de boa pegada. Então, eu acho que esse jogador vai fazer muita diferença no momento que ele apareceu. Eu gosto muito do Renato.
esse garoto do Palmeiras que o Alan Patrick, mas aí eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, o Palmeiras tem boas opções. Mas acho que o Arouca vai ser o cara que vai chegar e fazer a diferença, que pode dar para o Palmeiras aquele ritmo para o time ter um encaixe perfeito. Além da vitória contra o São Bento no sábado, outra notícia alegrou o carnaval dos palmeirenses. Nesse domingão, ex-goleiro Marcos, recebeu alta do Hospital São Luís. Ele havia sido internado na semana passada com um quadro de infecção devido a uma alergia, mas já está recuperado em casa. E pelo Facebook, ele agradeceu o carinho daqueles que torceram pela recuperação dele e aos funcionários do hospital, que, segundo o Marcão, deixaram ele 0 bala. Ele disse que, agradeceu, ficou super contente. Devido a essa internação, o Marcos não pôde participar do desfile da Escola de Samba Mancha Verde, que homenageou o centenário do Palmeiras no Sambódromo na última sexta-feira. Em São Bernardo do Campo, um gol do zagueiro David Braz foi o suficiente para garantir a vitória do Santos diante do São Bernardo. Confira os melhores momentos com Vinícius Rodrigues. Hora do show para você ligado na tela da Gazeta. Começa São Bernardo e Santos. Quinta rodada do Paulistão 2015. E toda vez que o Robinho pega na bola, a torcida do São Bernardo pega no pé dele, incrível. Tem espaço, pode arriscar de longe, bola pra fora. Prefere voltar no Renato, se movimenta o Lucas Lima, recebe o Vitor Ferraz, passa no fundo o Lucas Lima. Bola na área, Ricardo Oliveira perde uma chance. Inacreditável o gol que perde o Ricardo Oliveira. A posição era legal, o Ricardo Oliveira na pequena área perdeu uma chance que ele não costuma perder. Aí o Santos prepara uma jogada ensaiada, o Robinho fica próximo ali do Lucas Lima, que coloca direto na área. Lucas Lima, Ricardo Oliveira subiu, mandou pra fora e apenas tiro de meta. É ele contra o Vitor Ferraz. Levantou Vicente, subiu de cabeça. Giovânio acabou dando certo, o zagueirão escorregou. Ricardo Oliveira é no Robinho, mandou pra fora. Lucas Lima volta tudo lá atrás no escanteio pro Chiquinho, hein? Pegou a defesa desarrumada, olha o gol. Gol! David Braz no cruzamento do Chiquinho. O David Braz subiu livre de marcação e mandou para a rede. Agora o Santos tem um, o São Bernardo não tem nada. Escanteio autorizado, o Canhete na bola. Colocou direto, quase um gol olímpico aqui no 1º de maio. Sobrou no Robson, é perigo, hein? Vem Robinho, vem Coeso, cruzou, ficou no Daniel. Rafael fez o cruzamento. De novo no Marquinhos, Gabriel, Robinho tá na área. Mais atrás, Giovânio. Na trave, o chute do Giovânio. Que jogada bem trabalhada. O preciosismo do Giovânio e bola na trave. Quando apita Flávio Rodrigues de Souza, o Santos vence. 1-0 para cima do São Bernardo, aqui no 1º de maio. O Santos vence. Final de jogo para você ligado na tela da Gazeta. Acima de tudo, eu acho que o resultado justo. Eu acho que a nossa equipe, mesmo jogando aqui contra o São Bernardo, que é uma bela equipe, uma equipe muito bem montada, com bons jogadores, a gente conseguiu impor o nosso ritmo, buscar o gol, correr atrás desse resultado. E então eu acho que foi merecida. A questão da finalização é um detalhe que a gente precisa talvez início de temporada melhorar um pouquinho, treinar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas mais importante que a equipe está muito comprometida defensivamente e ao mesmo tempo criando boas situações na frente, O segundo tempo melhor do que o primeiro. Achei que nosso time teve uma condição, uma capacidade de argumentar mais o jogo. Quer falar do Santos? O Santos, ele teve aquele jogo com o São Paulo, que é a referência, e foi muito bem naquele dia, mas o próprio presidente do Santos já falou que vai precisar de reforço para o Campeonato Brasileiro. Eu gostei do gol, da maneira como o Santos fez o gol. Acho que quando você trabalha o time é legal. Você vê o técnico trabalhando o time, ele faz uma jogada bacana, ele bate o escanteio aqui para trás, aí o Chiquinho mete a bola, o David Braz vem e entra, quer dizer, uma jogada claramente trabalhada. É legal quando a gente consegue ver esse tipo de situação. Mas é um time também que a gente vai precisar ver um pouquinho mais para ter alguma referência, por hora é muito cedo. Mas de qualquer forma, para quem esperava o pior, O gol,
Ele tira o time da área, ele tira totalmente o posicionamento do São Bernardo, e aí o David Braz entra e faz o gol. Legal, né? Para quem não dava muita coisa por esse Santos, também a mesma coisa da referência vale para Palmeiras, vale para Corinthians, vale para São Paulo. A referência está longe de ser das melhores. Tem que ser contra eles. O jogo contra eles mas é um começo que dá um certo alento, dá moral, claro. Para quem esperava o Santos caótico, já jogou melhor que o São Paulo, no clássico que teve, e está aí disparado na frente. O Campeonato Paulista é uma curiosidade, né? O Santos está na frente disparado e o Bragantino está em segundo lugar com 3 pontos. Estaria classificado. É genial. Sensacional, ó. Neste domingo, apenas uma partida aconteceu pela 5ª rodada do Paulistão. No estádio Novelli Júnior, em Itu, Ituano e Capivariano não saíram do 0-0. A bola rolou também pelos estaduais Mineiro e Gaúcho. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu do Veranópolis por 1-0 e o técnico Luiz Felipe Scolari abandonou o banco de reservas antes do jogo terminar. Já o Internacional se deu bem em Caxias do Sul. Em Minas, o Cruzeiro folgou no Carnaval, mas o Atlético Mineiro entrou em campo e venceu o Democrata de Governador Valadares. Veja os gols. O Atlético Mineiro recebeu o Democrata no Independência e mostrou entrosamento entre os atacantes. Depois de bela troca de passes entre Maxwell e Pedro Botelho, Dátulo chutou rasteiro para abrir o placar. 1-0 Galo. Na etapa final, o argentino colocou a bola na cabeça de Luan, que aumentou a vantagem no Horto. 2-0 Atlético. No finalzinho da partida, aos 43, João Paulo driblou o goleiro Vitor e fez o gol de honra da Pantera. E terminou assim, Atlético Mineiro 2, Democrata 1. No Rio Grande do Sul, o Internacional visitou o Caxias e abriu o marcador após cobrança de falta de Cláudio Vinck, aos 41 do primeiro tempo, 1-0 Colorado. Na etapa final, o zagueiro Hever se atrapalhou para afastar o cruzamento e tocou a bola com a mão. Pênalti para o Caxias, convertido por Rodrigo Arroz. 1-1, tudo igual no centenário. Já nos acréscimos, o argentino Luque cruzou pela esquerda e Valdívia mandou para o gol de cabeça. Lance polêmico. Dá para ficar em dúvida se a bola entrou ou não, mas o árbitro confirmou a vitória do Inter, 2-1 placar final. O Grêmio foi derrotado pelo Veranópolis por 1-0 na Arena. Gol de David Denner aos 21 do primeiro tempo, para desgosto de Filipão, que abandonou o campo antes do final da partida. Eu me expulsei. Mais vergonha do que isso é impossível passar. A equipe não apresenta nada daquilo que a gente faz no treinamento e não adianta ficar enganando a torcida do Grêmio, ficar fazendo o quê? Não tinha mais o que fazer, vim embora para o vestiário, acabou o assunto. Não criamos nada, não fizemos nada. Os times adversários vêm aqui, tomam conta do jogo, não aproximamos. Então, o que adianta ficar ali gritando? Melhor que termine o jogo, faltavam 3, 4 minutos, vem embora, fica de cabeça fria, porque senão tu vai tomar uma atitude errada. Pelo campeonato francês, o Paris Saint-Germain ficou no empate em 2-2 com o Caen. Mas o que chamou a atenção foi a comemoração de um dos gols marcados pelo sueco Ibrahimovic. Após abrir o placar para a equipe de Paris, Ibra comemorou tirando a camisa e revelando 50 nomes tatuados no torso do atleta. Depois da partida, ele explicou no Facebook qual era a origem das tatuagens, que não são para sempre. Na verdade, o atacante estava apoiando uma campanha contra a fome da Organização das Nações Unidas. Os 50 nomes são de vítimas do problema, que ainda afeta cerca de 805 milhões de pessoas no planeta. Dá para acreditar? Tudo isso de gente passando fome? Apesar da ótima intenção, o sueco não escapou de receber um cartão amarelo pela comemoração sem a camisa. Não deveria receber comemoração, foi por uma boa causa. É que é norma, né? É regra, né? Apesar do cartão amarelo, Verdade, ele é bem... Esse tipo de coisa muito nós legal. Precisamos ter dos ídolos. E os ídolos é que tem que puxar esse tipo de situação. Chamar a atenção para esse assunto, claro, né? Claro. Muito legal. Fale conosco através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva e você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Hora de falar do Corinthians, que quer aproveitar o mando de campo da Arena em Itaquera para vencer o tricolor no primeiro jogo da fase de grupos. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. Se para o São Paulo a partida da próxima quarta-feira vai valer como estreia de Libertadores, para o Corinthians não.
Até porque a equipe de Tite já participou da pré-Libertadores, entrando em campo 2 vezes. O que no começo da temporada parecia um problema, hoje pode ser considerado até uma pequena vantagem para o time alvinegro. Pois a equipe já está no ritmo da competição mais importante das Américas. Mas nem tudo são flores no Corinthians, pois foi na pré-Libertadores que o Timão perdeu uma de suas principais estrelas para os 2 próximos jogos. O atacante Guerreiro, que foi expulso na partida contra o Once Caldas em São Paulo, está suspenso do compromisso contra o Tricolor e também da próxima partida contra o São Lourenço em Buenos Aires. Sem Guerreiro, inicialmente Tite tem 2 opções para o ataque: manter Danilo, que já está entrosado com o time, ou então apostar na experiência e no faro de gol do recém-chegado Wagner Love. No treinamento dessa tarde, o que se viu foi Danilo no time titular na primeira parte do trabalho e Wagner Love na segunda. Ou seja, a equipe para quarta-feira ainda está indefinida. O time só deve ser divulgado quarta-feira, momentos antes da partida. A dúvida está no ataque entre Danilo ou Wagner Love. E fica claro que o técnico Tite, amanhã, por comandar um treinamento fechado, vai guardar a escalação do Timão às 7 chaves. Ou seja, vale tudo na véspera de estrear na Copa Libertadores contra um de seus maiores rivais. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, 2 coisas. O Wagner Love foi inscrito na Libertadores junto com mais 4 jogadores e o árbitro de Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto foi afastado. O presidente da comissão de arbitragem, Marcos Marinho, confirmou que o Marcelo Alfieri não vai apitar jogos da primeira divisão por tempo indeterminado. O programa desta segunda-feira termina aqui. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta, com Juliana Verbonen e Laerte Vieira. Boa noite. O Jornal da Gazeta, onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Um abração. Tchau. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love can drive a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. That love, 'cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, feels good. Hold me, baby. Oh, I wanna love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna